Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos ver o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 5. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Acharam? Está escrito assim: porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênçãos a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Amém? Eu vou ler de novo. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Você já deve ter reparado aqui a palavra teu Deus 3 vezes. Tudo isto são sinais no Antigo Testamento da presença da Santíssima Trindade, cujo conceito estava em oculto ainda, mas já aparecia ali para quem queria ver. Agora eu vou repetir, e cada pessoa que está comigo aqui, na Paz e Vida de Madureira, repete em seguida. Vamos lá. Porém, o Senhor, teu Deus, não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor, teu Deus, trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor, teu Deus, te amava. Oh, glória, palavra linda, não é? Oh, glória. Quem acredita que Deus te ama muito? Quem acredita? Então vamos dar a melhor salva de palmas para esse Deus tão amoroso. Esse Deus que troca em bênção a maldição. Faz a maldição virar bênção. Oh, glória, vamos aplaudir esse Deus. Você que está ouvindo pela rádio ou acompanhando pela internet, tanto no Brasil como fora do Brasil, junte-se a nós aqui em Madureira, Rio de Janeiro, e comece a glorificar a Deus conosco. Comece a dizer glória, 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 glória. Oh, glória! Isso, dá glória, vai e glorifica, dá glória. Oh, glória! Pai querido, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, recebe este louvor agora de todo este povo que te adora, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, ninguém veio aqui por causa do homem, ninguém está interessado no homem, todos vieram ouvir a tua palavra. Então vem agora, Senhor, com teu Espírito Santo, e tome a boca do pregador e comece a falar com cada vida aqui presente. Fale com quem está ouvindo à distância, pela rádio ou pela internet. Remove todo obstáculo, retira tudo que se opõe à pregação da tua palavra. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Quando Israel saiu do Egito, eles começaram a vencer povos muito mais poderosos e numerosos. E a razão da vitória de Israel
um povo recém-liberto do Egito, é que à frente deles ia o Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. De modo que eles se tornaram invencíveis. E imediatamente um terror percorreu o mundo antigo em volta. E todos os povos tinham medo da chegada daquele povo vitorioso. Um certo rei chamado Balaque, rei dos Moabitas, ele ficou apavorado, angustiado mesmo. Perdeu o sono, fugiu a paz. Ele acreditava em vários deuses, em vários ídolos, em várias imagens. E ele ficou analisando por que aquele povo de Israel saiu do Egito deixando para trás uma nação arrasada. Ele começou a analisar por que aquele povo foi vencendo todos os povos que surgiam pela frente. É pelas armas? Não. Mal tem espadas. É pela destreza militar? Não, são ex-escravos. Não tem qualquer treinamento militar. É por algum estrategista brilhante? Não. O homem que está à frente deles tem 80 anos de idade. Esse rei Balaque começou a analisar e parece que o diabo, a quem ele servia, porque ele adorava um deus chamado Quemos, exigia sacrifício de crianças, sangue humano. Parece que o diabo assoprou no ouvido de Balaque que a razão da vitória daquele povo era espiritual. E que não adiantava combatê-los com armas físicas. Eles teriam que ser combatidos espiritualmente. E Balaque entendeu isso. A guerra é espiritual. Veja só. E é no mundo espiritual que eu tenho que derrotá-los. E Balaque mandou chamar um profeta naquela época que era muito mais famoso do que Moisés. Moisés, só o Egito tinha ouvido falar muito. Mas o profeta que Balaque mandou chamar era famosíssimo, porque ele era um homem versado em profecias, em encantamentos, tinha poderes sobrenaturais. Então Balaque mandou mensageiros para chamarem este que era o mais famoso profeta do mundo antigo. Ele morava lá na região do rio Eufrates, onde hoje está o Iraque. E Balaque mandou príncipes, levando tesouros e dizendo: um povo saiu do Egito e vem destruindo as nações pelo caminho. Vem agora e me amaldiçoa este povo para ver se eu consigo tirá-lo fora da terra. E os mensageiros de Balaque foram buscar esse profeta. Seu nome era Balaão. E eu quero que você pegue uma caneta e anote de imediato o significado destes dois nomes. Balaque, o rei moabita, que está contratando maldições contra Israel. Balaque quer dizer devastador. Você vê que é do diabo mesmo. E Balaão, há dois significados, que depois até explico. Alguém acha que Balaão quer dizer Senhor do povo? Anota aí. E outros acham que quer dizer devorador.
Se por acaso na mensagem eu me esquecer de te dar o porquê dos dois nomes de Balaão, me lembra que às vezes eu saio falando e não paro mais. Porque é importante eu te explicar porquê. E você vê como verdadeiramente o diabo está por detrás desse negócio. Porque eles querem arrancar o povo de Deus da terra. No capítulo 22, no versículo 6, olha só. Olha o que Balaque mandou dizer para Balaão. Olha o que o devastador mandou dizer para Balaão. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Aquele povo que está vindo é o povo de Deus. É o povo escolhido por Deus. Eles estão indo em direção a Canaã, a terra prometida, uma herança que Deus entregou. Mas o devastador, que aqui representa Satanás, ele quer que este povo seja lançado fora da terra. O que é que o diabo quer contra o povo de Deus? Que você fique fora da Canaã celestial. Ele quer que você fique fora da herança de Deus. Do mesmo modo que Balaque reconhece aqui que o povo de Israel é mais poderoso do que ele, o diabo também reconhece que você, em nome de Jesus Cristo, é mais poderoso do que todo o inferno. Mas mesmo reconhecendo a sua superioridade espiritual, ainda assim, ele quer que você fique fora da promessa, fora da terra, fora da bênção. E ele usa os seus profetas, os seus artífices, os seus instrumentos, os seus secretários. Ele usa pessoas para tentar fazer com que alguém fique fora da bênção de Deus, fique fora da herança celestial, fique fora da salvação, fique fora da terra prometida. Reconhece a inferioridade, mas quer atrapalhar. Pastor, maldição atrapalha? Claro que sim. Porque se maldição não atrapalhasse, Deus não entraria nesse negócio. Deus não iria entrar nessa história do Balaão, e Deus vai agir ali, para Balaão não amaldiçoar o povo. Por que Deus não quer que ele amaldiçoe? Porque maldição pega. Está entendendo? Então, Balaão recebe aqueles príncipes que trazem a oferta de Balaque, e dizem, olha, amaldiçoa aquele povo. Balaão fala assim, fiquem aqui. Esta noite eu vou consultar o Senhor e eu dou a resposta amanhã. Olha o que Deus respondeu para Balaão. Você vê aqui no versículo 12. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. O povo bendito de Deus não pode ser amaldiçoado. E Deus deu ordem clara, Balaão, você não irá com eles. Balaão levantou de manhã e falou assim, olha, ainda que Balaque me desse toda a sua casa cheia de ouro e de prata, eu não poderia ir com vocês. Eu não posso. E despediu os mensageiros, porque ele recebeu ordem de Deus e foi obediente. Vai analisando Balaão. Você vai ver o que vai acontecer com Balaão. Balaão é um homem que consegue obedecer a Deus. Olha só. E os mensageiros voltam, mas Balaque não se dá por vencido e envia novos mensageiros mais importantes ainda, levando mais ofertas, riquezas.
para Balaão vir e amaldiçoar o povo de Deus. Balaão, quando vê aquele monte de riquezas, e muito mais ainda que o rei Balaque está prometendo, se ele fizer a viagem para amaldiçoar o povo de Deus, Balaão fica perturbado. Aquela é a chance financeira dele se tornar uma pessoa independente para o resto da vida. É a chance dele se tornar um homem muito rico e ficar inclusive no palácio de Balaque como assessor espiritual, vivendo bem pelo resto dos seus dias. Quando vem aquela segunda oferta, Balaão fica perturbado. Aí ele diz para os mensageiros: fiquem aqui e eu vou ver o que o Senhor me fala. Você acha que Balaão está agindo certo ou errado? Deixa eu ver o que o Senhor me fala. Você acha que ele está agindo certo ou errado? Aparentemente parece que está certo. A gente até acha que ele está agindo certo. Mas por que ele não está agindo certo? Porque Deus já tinha dado a ordem para ele não ir. Você acha que Deus muda de ideia em 5 minutos ou em 1 dia ou 2 dias? Não é? Você acha que Deus, por exemplo, ficou a vida inteira falando, não pode adorar ídolos? E agora Deus mudou de ideia, pode adorar qualquer imagem, desde que seja benzida pelo Papa? Você acha que Deus mudou? Deus não mudou. Os homens é que estão sempre mudando de ideias. Balaão aparentemente está agindo certo. Ele diz, eu vou consultar o Senhor para ver o que ele me diz. Vamos ver isso daí, ó. Olha só. Versículo 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Vem cá. Se eu fosse Deus, eu ia dizer, Balaão, o que você está me amolando, hein? Eu já não te falei que não. Não é? Deus já falou. E ele vai, por quê? Porque ele está tentado pelo dinheiro. Balaão está sendo seduzido por Mamon, o Deus das riquezas. Balaão está sendo seduzido pelo prestígio, pela ideia de uma aposentadoria precoce, uma vida financeira confortável. Por isso que ele vai consultar a Deus de novo, porque ele quer aquele dinheiro, ele quer aquele negócio. Ele vai consultar Deus. Aí ele recebe uma resposta. É chocante o que nós vamos ver agora. É chocante o que nós vamos ver. Estou no capítulo 23, versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Vem cá. Quem acha que foi Deus que falou com Balaão, levante a mão. Uma pessoa levantou, 2, 3. Levantou, né? Mas eu vou te provar que não foi o Senhor. Não foi o Senhor. E sabe por que não foi o Senhor? Olha o detalhezinho. Quando ele foi consultar o Senhor, foi tudo com letra maiúsculas a palavra Senhor, ó, no versículo 19. E no versículo 20 foi um Senhor de letra minúscula que respondeu. Mas eu vou te provar aqui mais para frente, continua lendo. Olha o outro detalhe aqui, ó. Versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Espera um pouquinho. Você acha que Deus ia dizer assim para Balaão, pode ir agora eu deixo, pode ir. Aí ele de manhã levanta, prepara a jumenta e vai no caminho. Aí o Senhor se põe na frente dele como adversário, porque ele foi. Acendeu-se a ira do Senhor porque ele foi.
Olha o detalhe, amados. O profeta às vezes se engana. Às vezes o profeta pensa que é o Senhor que está falando e é a carne dele que está falando. A Bíblia manda a gente provar as profecias e não acreditar que todas as profecias são de Deus. Se Balaão disse, eu vou consultar o Senhor, aí o Senhor aparece e diz, pode ir. Aí ele vai no dia seguinte e o Senhor fica irado e se põe de adversário na frente dele. Peraí, Deus está em contradição? Não, quem estava em contradição era Balaão. Balaão é que estava querendo que Deus falasse o que ele queria ouvir. Ah, Deus falou que eu posso ir. Mas Deus não falou coisa nenhuma, foi criação da mente dele. Por isso que quando ele se foi no dia seguinte, eu vou repetir o versículo 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Quando a jumenta viu no caminho o anjo de Deus irado com uma espada na mão, para executar a ira de Deus, porque Deus irou contra Balaão porque ele foi. Ele tinha dito para não ir, Balaão queria ir. Fantasiou que Deus deixou. Mas agora Deus estava lá com ira para puni-lo. A jumenta viu o anjo com a espada e se desviou pelo caminho, saiu pelo campo. Balaão começou a bater na jumenta para ela voltar para o caminho. E diz a palavra que a jumenta resistia e acabou entrando numa vinha. E pela vereda de uma vinha, pelo caminho de uma vinha, que tinha uma parede de cada lado, a jumenta começou a andar por aquela vereda entre a vinha. E o anjo se colocou ali na frente, com a espada. E a jumenta viu. Aí a jumenta se espremeu contra a parede, não quis avançar e acabou prensando a perna de Balaão. Balaão sentiu aquela dor da sua perna sendo prensada, não entendia por quê, porque ele não via o anjo do Senhor. Aí ele começou a bater na jumenta, bateu na jumenta. Vai, jumenta, anda! E a jumenta, para não apanhar mais, começou a ir um pouquinho mais para frente. Mas a jumenta viu o anjo e a jumenta acabou se ajoelhando. Ela se deitou assim, ó. Ela se ajoelhou, ela se prostrou e o Balaão montado na jumenta, aí ele pegou o seu bordão, que é uma espécie de sacola que tem uma tira comprida, e com aquele bordão e com aquela tira ele ficou batendo na jumenta, levanta, anda, levanta, anda. Só a jumenta estava vendo. É uma coisa interessante, amados, nesse fenômeno que aconteceu na Indonésia, a onda gigante que matou 156 mil pessoas, um grupo se salvou. Os treinadores de elefantes se salvaram. Porque minutos antes da onda aparecer, os elefantes começaram a olhar para o mar. E os elefantes todos levantaram suas cabeças e ficaram olhando para o mar. E todos os elefantes ficaram agitados, os que estavam amarrados, eles se soltaram. Normalmente até uma cordinha, um barbante segura um elefante. Mas os elefantes viram uma coisa que ninguém estava vendo. Os elefantes conseguiram enxergar coisas que ninguém via. E os elefantes, apavorados, arrebentaram as correntes, arrebentaram as cordas, arrancaram as estacas e começaram a correr para os lugares altos. E o mar parecia tranquilo. Os treinadores de elefantes disseram: alguma coisa está acontecendo, vamos seguir os elefantes. E todos que correram para os lugares altos, acompanhando os elefantes, dizem que foi um instinto do animal, todos esses se salvaram. Mas eu vou dizer uma coisa: aquela onda gigante que se levantou lá na Indonésia, e que devastou 12 países, e que matou tanta gente em poucas horas, aquela onda tinha por detrás dela uma profecia. Jesus Cristo disse o seguinte:
e na terra angústia das nações e perplexidade por causa do bramido das ondas do mar. Então é como se os elefantes tivessem enxergado coisas que os seres humanos não estavam enxergando. E às vezes até os animais conseguem ver. A palavra de Deus diz que a andorinha conhece o seu voo. A crow também conhece o seu caminho. A palavra de Deus diz que o boi reconhece o seu possuidor. Mas o ser humano não consegue reconhecer o seu Criador. Às vezes os animais conseguem ver coisas que humanos não veem. A jumenta de Balaão está vendo o que aquele profeta, que é um homem usado sim, que fala com Deus e Deus fala com ele, aquele homem não está conseguindo ver um grande perigo na frente dele. E você sabia? A maior parte da humanidade está diante de um imenso perigo e ninguém consegue enxergar. Há uma coisa que está para acontecer em toda a face da terra, mas poucos conseguem ver. A maior parte parece que está cega e querem continuar avançando, querem continuar seguindo em frente. Escute bem, a palavra que estou apresentando para você não é minha, é de Deus. Não continue seguindo em frente do jeito que você está vivendo, fazendo as coisas que você está fazendo, porque você tem provocado ira no mundo espiritual, e coisas que você não consegue ver estão para te acontecer, coisas terríveis. Escute esta palavra que é profética. Por isso que Deus está usando a minha boca para dizer a você, converta-se, isto é, volte atrás, faça a meia volta e entregue a sua vida para Jesus Cristo, Filho de Deus, porque Ele está voltando, mais perto do que você imagina, só não vê quem não quer. A jumenta conseguia ver um anjo, e a humanidade não consegue ver que Jesus está às portas. Perigo muito maior do que este que Balaão está enfrentando. Balaão insiste, bate na jumenta. Aí a jumenta abre a sua boca. Deus faz a jumenta abrir a boca. A jumenta apanhando muito. Deus fez a boca da jumenta se abrir. Veja o versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim. Tomara que tivesse uma espada na mão, porque agora eu te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. O caminho que Balaão está seguindo é um caminho perverso. O que Deus está querendo fazer com Balaão? Convertê-lo, impedi-lo de fazer aquela loucura. Olha só. O apóstolo Pedro escreveu na sua 2ª carta, no capítulo 2, versículo 15. Diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Deus, ele usa pessoas, ou coisas, ou situações para falar, para impedir uma pessoa de fazer algo que vai ser uma loucura na sua vida, que vai destruir a sua vida. Balaão está louco, por quê? Porque ele quer o prêmio da injustiça. Balaão está louco, por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro com a fé. Balaão está louco, por quê? Porque ele está atrás do prêmio da injustiça. Eu sou um homem poderoso, então eu posso amaldiçoar desde que isso me renda dinheiro.
É injusto ele usar o poder de Deus para fazer isso. Balaão está sendo repreendido por Deus e Deus abre a boca da jumenta para falar com ele, para que ele se arrependa. Olha só, impedir uma pessoa de fazer uma loucura é fazer com que ela se arrependa. Balaão, então, se propôs a se arrepender. Versículo 34, estou em Números, capítulo 22, versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Um dos princípios do livramento é o reconhecimento do pecado. Pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Ele já se converteu no ânimo, pequei, me perdoe, errei. Agora ele se propõe a fazer a conversão, voltar do caminho. Mas Deus vai usar Balaão agora para transformar a maldição em bênção. Porque se Balaão não for lá trabalhar para Balaque, Balaque vai chamar outro feiticeiro. Balaque vai chamar outra pessoa com poderes das trevas. Então Deus está dizendo agora: você vai fazer o que eu mandar. E você não vai transgredir nada ao meu mandado. Aí Balaão foi, e foi muito bem recebido por Balaque. Balaque leva Balaão até o alto de um monte e mostra o povo de Israel só a parte de trás daquele acampamento. E diz: olha, é aquele povo que eu quero que você amaldiçoe. Aí Balaão diz: vamos construir 7 altares. E sobre cada altar vamos sacrificar um bezerro e um carneiro. Vamos fazer isso, e aí eu vou ver o que Deus, o Senhor, me responde. Por que Balaão colocou aqui 7 altares, 7 carneiros e 7 bezerros? Porque a Balaão começou a compreender que era com Deus que ele estava tratando. E ele vai e faz então aqueles 7 altares, porque ainda que o diabo queira se apropriar do número 7, criando aí essas coisas, 7 encruzilhadas, 7 não sei o quê, o 7 na verdade é o número da perfeição divina. Nesse momento, Balaão estava entendendo que era com Deus que ele estava tratando. Balaque, vamos construir 7 altares, sacrificar neles 7 bezerros e 7 carneiros. E aí eu vou ver o que Deus vai me falar. Agora nós vamos ler a partir do capítulo 23 de Números, as vezes em que Balaão deveria amaldiçoar o povo e Deus fez a sua boca se abrir para abençoar. Quando Balaão apresentou aquelas ofertas no altar para Deus, Balaão disse que ele tinha feito aqueles altares e aquelas ofertas para Deus, para o Senhor. Versículo 4, olha só. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Balaão está querendo dizer: ó, ali tem vários ídolos, mas eu não fui naqueles altares já prontos. Eu fiz altares novos porque eu sei que é para o Senhor. E nesses altares novos que eu fiz, o que eu apresentei, 7 carneiros e 7 bezerros, foi para o Senhor. Foi um carneiro e um bezerro em cada altar. Balaão está dizendo que ele quer a resposta de Deus e não dos falsos deuses. Ele não usou os altares de Balaque. Aí ele volta com a palavra de Deus na boca. Balaque vai ao encontro de Balaão. E então Balaão diz, vou ler agora o versículo 7. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Ouça esta palavra, querida. Esta palavra é poderosa. Muita gente quer o teu mal.
Não é? Sempre tem alguém torcendo para você perder o emprego, para você ficar doente, para tudo dar errado na tua vida. Sempre tem alguém com inveja de você. Sempre tem alguém que não quer a tua felicidade. Sempre vai existir. Às vezes até dentro da própria casa. Sempre vai ter, até no meio da parentela. Às vezes até na vizinhança. Às vezes até a pessoa mais amiga, você pensa que ela é amiga, mas ela tem uma inveja de você, que ela não suporta a tua felicidade. Mas ela finge que é tua amiga. Isso sempre vai existir. E é lógico que maldição atrapalha, é lógico que inveja atrapalha. Mas a palavra que está saindo da minha boca é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo, ninguém pode amaldiçoar quem é abençoado por Deus. E ninguém pode detestar quem é amado por Deus. Deus te ama muito e Deus te abençoa muito. E maior é a bênção de Deus na tua vida do que toda maldição que o inferno possa lançar. Balaão falou isso para Balaque. E Balaque disse, que é isso que você fez? Somente para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Aí ele pegou, levou Balaão para um outro monte, onde ele tinha outros altares com falsos deuses, ídolos. Um monte chamado Pisgo. Foi lá. Balaão agora, ó, daqui dá para ver também uma parte do acampamento de Israel. Amaldiçoou o povo agora desse lado. Aí Balaão diz, vamos fazer 7 altares. Não, mas tem altar aí, tem esses altares aí, ó. Vamos fazer 7 altares. Me tragam 7 bezerros e me tragam 7 carneiros. Aí ele apresentou aquela oferta nos 7 altares novos. E ele falou para Balaque, fica aqui no pé do altar que eu vou ver o que Deus me fala agora. E ele saiu e Deus falou com ele. E ele voltou, Balaque estava esperando, vai, amaldiçoa agora esse povo. Aí, pela segunda vez, Deus abre a boca de Balaão. Vou ler Números 23, 18. Então, Balaão assou a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria ele e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Não adianta, a tua vida já está abençoada, ninguém pode revogar isso. Podem fazer o trabalho que quiserem, a tua vida já foi abençoada por Deus. Quem é que pode revogar a bênção de Deus? Aí o Balaque ficou chateado de novo. Mas o que você está fazendo, Balaão? Estou te pagando para isso. Vem aqui comigo agora no Monte Peor. Vamos até o cume do Monte Peor. E lá no Monte Peor, Balaque tinha vários altares com muitos ídolos. Ídolos que exigiam muitos sacrifícios, inclusive humanos. Levou Balaão para lá. Agora, está vendo aqui? Aqui está dando para ver o acampamento de Israel. Amaldiçoa eles aqui agora, hein, Balaão? Amaldiçoa agora. Vamos fazer 7 altares. Mas já tem os altares. Vamos fazer 7 altares. Vamos apresentar 7 carneiros e 7 bezerros. Aí Balaão apresentou aquilo para o Senhor e falou, fique aqui no altar, Balaque, que eu vou ver o que Deus me fala. Aí Deus novamente falou com Balaão. E ele retorna. Balaque fica ansioso. E agora? Qual é a maldição? Vamos ler capítulo 24. A partir do versículo 2. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas,
e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Oh, glória! Qualquer pessoa que te abençoar é abençoada. Qualquer pessoa que te amaldiçoar é amaldiçoada. É impossível Deus revogar isso. Deus já tinha dito para Abraão, o primeiro judeu. Deus já tinha dito: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus não revogou, você está entendendo? Balaão está lá, mas ele compreende. Ele falou: eu estou vendo em êxtase. Eu estou vendo de olhos abertos. Benditos que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. A bênção do Senhor estava ali. Aí Balaque ficou irado, bateu palmas de raiva, irado, e despediu Balaão. Mandou Balaão embora. Ficou furioso com aquilo. Balaão vai falar algumas outras coisas aqui. Mas eu quero parar nesse ponto. Balaão vai dizer o que vai acontecer com Balaque, com todo mundo, com as outras nações, o que vai acontecer com Israel. Ele vai profetizar, tudo vai se cumprir. Ele vai falar muitas coisas, mas isso agora não interessa. O que eu quero destacar aqui é que, por amor, Deus transforma em bênção aquilo que é maldição. Que foi o versículo que nós lemos no princípio, lembra? Deuteronômio capítulo 23, versículo 5, volte lá. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Deus tem prazer de abençoar, amados. Deus trabalha para abençoar, e Ele faz isso por amor. Balaão é um homem que tem tudo para ser uma bênção. Mas sabe qual foi o fim de Balaão? Balaão foi o homem que quis lançar maldição sobre o povo, e Deus tornou em bênção a maldição. Porém, este Balaão, que tinha tudo para ser abençoado, e que estava com a bênção do Senhor, não recebeu um centavo do Balaque. Voltou sem dinheiro, mas voltou com a bênção de Deus. Voltou como profeta do Senhor, com o Espírito de Deus. Esse Balaão que estava com a bênção de Deus, olha só, ele vai fazer o oposto. Ele vai trocar a bênção por maldição. Balaão vai ser morto à espada. Quem vai matá-lo é o povo de Israel. Mas ele não abençoou o povo de Israel. Mas Deus vai mandar Moisés e o exército de Israel matar Balaão. Por quê? Porque ele trocou a bênção que ele estava por maldição. Ele quis andar por aquele caminho da injustiça, do ganho. Ele quis andar pelo caminho do engano, pelo caminho da mentira. Ele quis usar o que ele tinha em benefício próprio. E Deus vai se irar com Balaão, ele vai morrer à espada. E veja só, por influência, por conselho de Balaão, ele vai aconselhar os moabitas a fazer com que suas filhas, as jovens de Moabe, seduzam os filhos de Israel e os convertam para a religião de Camus e para a religião de Baal, para que os filhos de Israel adorem ídolos, para que os filhos de Israel adorem imagens. Vai ser por causa disso que Deus vai se irar. Para você entender o fim de Balaão, vamos no capítulo 31 de Números. Vamos ler no versículo 7. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Eve, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada.
Balaão foi morto aqui, pelo próprio povo de Israel que ele abençoou. Por quê? Porque Balaão se desviou da fé e fez com que, através da sua orientação, muitos filhos de Israel se desviassem e morressem de praga. Leia o versículo 15, aqui mesmo, Números 31, versículo 15. E Moisés disse-lhes: deixastes de ver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Balaão, ele quis usar seus poderes espirituais, sua vida espiritual, sua comunhão com Deus. E ele era um grande profeta, você viu, Deus falava com ele. O Espírito de Deus até repousou sobre ele. Mas ele quis usar aquilo para ganhar dinheiro. Ele quis fazer do seu ministério um lucro, um negócio. E ele perdeu a sua vida, foi morto à espada. Quando o apóstolo Pedro escreveu aquela palavra sobre Balaão, e nós vamos retornar lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 15. Quando Pedro escreveu isso, por que Pedro foi citar Balaão aqui, igreja? Por que Pedro foi citar Balaão na sua carta? O homem que já tinha morrido há 1500 anos antes de Cristo. Por que Pedro foi citar Balaão aqui na sua carta? Por causa das pessoas que se comportam hoje em dia como Balaão e do povo que acaba perdendo a salvação porque segue Balaão. Vamos ler para entender? Retornando para a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as suas concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. Então o que os discípulos de Balaão fazem? Eles dizem coisas arrogantes, procuram dividir o povo e fazem isso com o interesse da concupiscência mesmo, a concupiscência de Balaão. Mas são nuvens sem água. Quem está sedento não vai conseguir beber nada dessa nuvem. Não vai chover. São pessoas que estão reservadas para a destruição como Balaão, porque trocaram a bênção pela maldição. E esse foi o erro de Balaão, que estava com a bênção e preferiu o caminho da maldição. Quando alguém segue por esse caminho, acaba desviando pessoas que estavam se afastando do erro, acabam seguindo os Balaões deste século. E muitas vidas se perdem. Por que esta palavra está vindo para você hoje? Por que esta palavra? Porque não resta dúvida nenhuma que Jesus Cristo está voltando. O Senhor está às portas, mais perto do que você imagina. Até uma jumenta consegue ver que o Senhor está às portas. Mas muita gente nesta hora está se preocupando somente com as coisas materiais e deixando o reino de Deus em último lugar. Nós estamos assistindo não apenas na Paz e Vida, mas em vários ministérios, pessoas que estão dirigindo uma igreja e de repente se rebelam contra o ministério e vão abrir uma igreja do lado, uma igreja perto, para arrastar o povo. E dizem essas coisas aqui, arrogantes, falam mal do ministério. E é lógico, eles têm que ter uma desculpa para arrastar o povo. Mas são nuvens sem água.
não receberam um ministério nenhum de Deus, não têm a unção de Deus para fazer aquilo. No que eles estão pensando? No próprio ventre. Esses estão reservados para a destruição. Mas o que acontece com o povo que acaba seguindo esses Balaãos? O povo acaba perdendo também a bênção e troca a bênção por maldição. Quando a palavra, na verdade, está dizendo que Deus, por amor de nós, Ele faz em bênção a maldição. Ele faz a maldição virar bênção. Quando você está com Deus. Mas quando você se desvia, ou quando você vai pelo caminho de Balaão, ou quando você começa a seguir um Balaão, então você perde a salvação também. A destruição de Balaão, que Deus falou, mate a espada, porque ele já estava reservado para a destruição. E por que Deus reservou Balaão para a destruição? Porque com a sua conduta, com aquilo que ele fez também muitas pessoas serem destinadas à perdição eterna. Então Deus, ele age nesse momento. A palavra de Deus é para que a pessoa ouça, é para que a pessoa veja, é para que a pessoa reconheça o pecado, é para que a pessoa se arrependa, peça perdão e se converta a Deus. E Deus quer isso o tempo todo do ser humano. Se existe um momento crítico para alguém se desviar, é essa geração. Alguém agora resolver ir pelo caminho de Balaão, ou ir para o mundo, ou então seguir um Balaão da vida aí, ou então voltar para o velho caminho, para a velha vida. A palavra de Deus, e Pedro disse isso na continuação, é como o cachorro que vai e volta para o próprio vômito, ou como a porca lavada que volta para o esposadouro de lama. A pessoa perde aquilo que ela tinha como bênção, se transforma em maldição na sua vida, porque resolveu seguir Balaão. Existe alguém que um dia se fez maldito por nós, para que todas as pessoas da terra fossem benditas, e o seu nome é Jesus Cristo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você entra na bênção do Senhor. Quando você permanece na presença do Senhor, você permanece na bênção. Por isso que o Senhor Jesus disse o seguinte, preste atenção, me escute por favor. Eu sei que eu estou falando, mas isso é importante você ouvir. Jesus Cristo disse assim, e quem perseverar até o fim será salvo. Jesus não disse, e quem for forte até o fim será salvo. Olha só. Jesus não disse, e quem for santo até o fim será salvo. Jesus Cristo disse, quem perseverar até o fim será salvo. Balaão não perseverou até o fim. O que Deus quer com cada pessoa da terra? Que a pessoa se converta e viva. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Se uma pessoa tem a bênção diante dela, mas troca a bênção por maldição, se a pessoa resolve deliberadamente não entregar a vida para Jesus, ela está jogando fora a bênção para tomar posse da maldição. Não saia, por favor. Por quê? Porque eu quero que você não jogue fora a tua bênção. Pastor, está tão quente, estou até com falta de ar, eu também. Mas não saia não. Não troque a bênção por maldição. Não troque. Não troque a bênção pela maldição. Mas lá fora está tão fresquinho. Não troque o calor daqui pelo fresquinho de lá de fora. Porque eu vou fazer o convite para você ficar com a bênção. E a bênção está com o abençoador. E você tem que continuar com o abençoador para permanecer na bênção. O que Balaque queria? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse povo para fora da terra. O que Satanás quer? Tirar você da casa de Deus. Tirar você da presença do Senhor. Fazer você ficar fora da bênção. Hoje Deus está falando claramente com você. Só vai perder a bênção quem quiser. Deus está agora falando diretamente com você.
para você abraçar a bênção, para você entregar a tua vida para a bênção, para você ficar com o abençoador que é Jesus Cristo e perseverar com Ele até o fim. Quem perseverar com Ele até o fim será salvo. Eu não consigo ser santo sozinho, só se eu perseverar com Ele até o fim. E por que com Ele eu consigo ficar santo até o fim? Porque Ele sempre vai estar me purificando de todo o pecado. Quem perseverar com Jesus até o fim será salvo. E essa é a época do fim, amados. Só não vê quem não quer, até uma jumenta vê. Hoje Deus está falando com você. Você vai entregar sua vida para Jesus agora ou vai adiar isso mais ainda? Você que está desviado, desviada, voltou para o esposadouro de lama, depois de ter sido lavado, vai continuar sujo, suja, sendo que aqui está a tua bênção, para você sair daqui com as tuas vestes mais alvas do que a neve. A tua bênção está aqui. Eu quero a bênção, pastor. Para isso você tem que entregar a vida para Jesus. Você tem que entregar a vida para Jesus agora. Quem está afastado, afastada, tem que voltar para Jesus agora. Então eu pergunto, quem aqui quer entregar a vida para Jesus e voltar para Jesus? Ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem. Oh glória, olha aí, bastante gente. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo que eu vou estar te esperando aqui. Chega aqui no altar de Deus, esse altar novo. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Como estou feliz, como estou feliz. Vamos aplaudir mais o Senhor. Você viu, você está vendo, não é? Deus abriu os teus olhos, você está vendo. Vem aqui para frente. Quando a pessoa vê, ela sabe que não tem outro caminho, não tem outro jeito. Você que está afastado, afastada, vem aqui para frente também. Vem para cá também. Você que está afastado, afastada do caminho. Você que está sem igreja. Vem aqui para frente também, porque nós vamos orar. A tua vida vai ser renovada, restaurada. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso, vem. Deus vai te usar. Nós não vamos andar no caminho de Balaão. Nós vamos andar com o abençoador. Oh glória, está chegando mais gente, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Sabe o que eu sinto? E o Espírito Santo, Ele trabalha todas as experiências na vida de um pastor, para que esse pastor possa sentir o que o povo sente. Às vezes eu pergunto para Deus, por que eu estou passando tal situação? Aí Ele já me mostrou várias vezes. É para você sentir o que as pessoas sentem nessa situação. Aí Ele vem me dar vitória e eu descubro como sair daquela situação. Então Ele várias vezes me comunica coisas, me faz sentir na pele, para que depois eu possa ministrar também, porque eu vivi isso. E uma coisa que eu sei que é de Deus é a fraqueza espiritual. Alguém pode imaginar que eu sou um super-homem, mas não sou não. E essa fraqueza espiritual, eu vivo, sempre vivo, e tenho certeza que sempre viverei. Para que Deus me mostre a necessidade de buscá-lo mais, para ser forte. Não é? Para que eu nunca me acomode. E para que eu também entenda que jamais será por merecimento, nem por mérito, e sempre pela graça. Para que nunca eu me torne arrogante, santarrão, fariseu. Deus me mantém assim. Então eu sei o que acontece com você. Porque eu também vivi e vivo isso. E estou sempre vivendo isso. A fraqueza espiritual. Quando a pessoa está cansada. Quando a pessoa está cheia de problemas. Quando às vezes a pessoa tem dificuldade para caminhar com Cristo. Pastor, isso acontece com você muitas vezes.
O ser humano tem uma dificuldade para caminhar com Cristo. Eu só sei de uma coisa, que eu tenho que perseverar até o fim. Só sei disso. E eu tenho que perseverar com Ele, porque nele eu tenho a graça, nele eu tenho o perdão, nele eu tenho a purificação pelo seu sangue precioso. Nele eu sou santo, e com Ele eu entro na herança celestial. Eu tenho que perseverar com Ele até o fim. Só sei disso. E sei que muitas e muitas vezes você está fraco, fraca, pensando em desistir. Não está conseguindo caminhar. Mas o Senhor está me usando agora para ministrar isso na tua vida. Para dizer a você, saia do teu lugar e venha aqui para frente. Você que está com dificuldade para se apegar, seguir Jesus de perto, vem aqui para frente. Nós vamos orar, o Senhor vai te fortalecer, Ele vai te renovar. A bênção tripla do Senhor está sobre a tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Mesmo na fraqueza, se agarre com Ele. Ele nunca vai te deixar para trás. Aquela pessoa que está batendo no peito, eu sou forte, eu sou bom, eu sou santo. Esse daí Jesus disse, eu não vim para esses não. Eu vim para os doentes. Não precisam de médicos os que têm saúde. Vem aqui para frente, se você quer Jesus Cristo curando as tuas feridas, sarando a tua vida, vem aqui para frente. Nós vamos nos ajoelhar. E nesse momento em que nos ajoelharmos, eu vou convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio e pela internet, seja aqui no Brasil, ou seja até fora do nosso país. Vou convidar você que está ouvindo à distância, que quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, se reconciliar com Ele, ficar firme com Ele, grudar nele. Se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador. Você que está dirigindo, ouvindo esta mensagem enquanto dirige, não precisa parar o veículo, quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Madureira, coloque a mão direita sobre o coração. Ore assim comigo. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, a tua palavra é a verdade. E eu jamais vou querer me desviar do teu caminho. Jamais quero voltar para o esposadouro de loma. Jamais quero ser como aquele cachorro que vomita e volta para o próprio vômito. Eu quero, meu Deus, me apegar com o Senhor e perseverar até o fim. Me carregue, Senhor, nos teus braços. Me levante quando eu caio. Me sustenta quando estou fraco. Me leva, Senhor, junto de ti, porque em ti eu tenho todas as bênçãos, porque o Senhor é o meu abençoador. Eu sei, meu Deus, que o devastador quer me afastar do teu caminho. E eu sei que Balaão quer dizer, Senhor do povo, porque o mundo jaz no maligno, mas a minha vida não. O meu Senhor não é Balaão, o meu Senhor é aquele que criou os céus e a terra e que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Meu Pai da glória, meu Senhor da glória, meu Espírito da glória, me enche agora da tua presença. Perdoa todos os meus pecados pelo sangue de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E me dá, meu Pai, a tua bênção e a tua paz. Me sustenta, me fortalece
Eu só quero uma coisa: perseverar até o fim na tua presença. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.